Bem, irmãos, para a introdução, vamos todos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 16 e o versículo 16 que servirá de introdução para o culto de hoje, que tem como título Será salvo tu e a tua casa. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 16 e o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos aprofundar este tema. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 17 a 34. E vamos extrair o nosso tema de hoje baseado neste relato do apóstolo Paulo, do seu companheiro Silas. Mas, irmãos, vamos ler por partes, para tentarmos compreender. Vamos ler então do versículo 16 até o versículo 21, para nos enquadrar na história deste tema e compreender melhor assim estas passagens. Diz o versículo 16: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de quê? Do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E o versículo 20 e depois o 21 nos diz: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então temos aqui uma guerra entre judeus, supostamente, e romanos. E as pregações de Paulo. Será mesmo assim? Estes homens foram ter com estes magistrados porque Paulo e Silas estavam a ensinar e a impor costumes que os romanos não deviam aceitar? Não, aqui foi praticamente por causa de perderem o lucro com esta jovem que tinha espírito de adivinha. Porque diz aqui Paulo, no versículo 18, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse a quem? Ao Espírito, não foi à jovem, foi ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então estamos a ver aqui o Espiritismo. A parte da adivinhação desta jovem é algo satânico. Não é algo de Deus. É espíritos de demónio que possuem essas pessoas e fazem então essas adivinhações. Tal prática que Deus condena na sua palavra. Irmãos, vamos então buscar o Espírito de Profecia para entender o sentido de tudo isto, para avançarmos onde eu quero chegar. Os irmãos sabem que nesse contexto desta história, Paulo ele ia pregar para a Ásia, mas ele teve uma visão, um sonho, que um homem da Macedónia disse: passa à Macedónia, isto é, venha à Macedónia, porque precisamos, bem nos socorrer. Alguma coisa estava ali na Macedónia a acontecer que precisavam de Paulo. Então Paulo, impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, veio para a Macedónia e neste lugar aqui acontece então este desenvolvimento e vamos ver a providência de Deus e qual era o propósito de Deus no meio de tudo isto. No livro Atos dos Apóstolos, os irmãos podem acompanhar aqui, que nos diz assim: Enquanto os mensageiros da cruz, que é Paulo e Silas, se entregavam à sua obra de ensinar, uma mulher possessa de espírito de adivinhação seguiu-os, clamando: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Essa mulher era um instrumento especial de Satanás e, por meio da adivinhação, dava muito lucro a seus senhores. Sua influência auxiliara o estabelecimento da idolatria. Satanás sabia que seu domínio estava sendo invadido e recorreu a esse meio, usando essa mulher, de operar-se à causa de Deus, esperando misturar o quê? Seus sofismas com as verdades, ensinadas pelos que proclamavam a mensagem do Evangelho. Então,
Satanás usa esta mulher para dizer uma verdade, que Paulo e Silas eram servos de Deus e que anunciavam o quê? O caminho da salvação. Mas para que tudo isso? Porque é que agora Satanás vai usar uma mulher com este espírito de demónio para dizer a verdade, para apoiar a missão do apóstolo Paulo e de Silas? Os irmãos sabem porquê? É estranho? Não é estranho. É que essa mulher, ela era muito popular, essa jovem era muito popular nesta terra. E Satanás agora usa uma verdade para dar crédito a essa mulher e apoiar o quê? A idolatria. Porque diz aqui, sua influência auxiliara o fortalecimento da idolatria. Então há um propósito aqui de Deus no meio disto tudo. Depois de Paulo expulsar, nos diz assim, libertada do espírito mau e restituída ao uso da razão, o que é que te aconteceu? A mulher preferiu seguir a Cristo. Seus senhores ficaram alarmados por causa dos seus lucros. Lógico, não é? Viram que estava perdida toda a esperança de obter dinheiro por meio de suas adivinhações e predições. E que, se fosse permitido aos apóstolos continuar com a obra do Evangelho, estaria logo esgotado inteiramente a sua fonte de renda. Provavelmente estes homens, usando esta mulher, essa jovem, como vidente para prever, não é, o futuro e dizer às pessoas o que é que irá acontecer, se irá estar bem no seu trabalho, que a sua família está tudo bem, como nós hoje temos ainda esses videntes, entre aspas, não é? São homens ou mulheres instruídos por espíritos de demónios, como nos diz aqui, que dá essas previsões e essas adivinhações, segundo o relato que nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esta mulher agora, ela torna-se cristã, certo? E como ela tinha tanta influência sobre a idolatria, o que é que aconteceria então agora com a idolatria, visto que esta mulher foi transformada? Primeiro, deu crédito à pregação de Paulo e que eles eram verdadeiros homens de Deus, não é? Porque tiveram o poder de expulsar este espírito que possuía esta mulher. Então agora esta mulher é liberta, os senhores que a controlavam, não é? Que exploravam essa mulher, tendo muitos lucros, dizia aqui muito lucro, e também com a idolatria, agora viam que o seu trabalho estava arruinado. E de onde é que vinha agora o seu sustento, não é? Há pessoas que vivem sob a exploração de outros. E estes homens eram isto. Então estes homens agora não tiveram meios. O que é que eles fizeram? Eles pegaram em Paulo e Silas, foram levar a uma praça, onde tinham lá os magistrados, para julgar o apóstolo Paulo e Silas. Porquê? Por pregar o caminho da salvação. Por dar uma vida nova a esta jovem que estava possuída por um espírito de demónio, que lhe dava então estes adivinhos. Então agora esta mulher, ela transforma-se noutra mulher, ela seguiu seguir a Cristo e alguma coisa iria acontecer dali para a frente, certo? Então estes homens, sem olhar a meios, quiseram logo cortar o mal para a raiz e levaram esses homens aos magistrados e disseram que estes, diz aqui no versículo 21, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Irmãos, os romanos eram um povo idólatra, era um povo que adorava o Deus Sol e outros deuses e tinham maneiras de cultuar as suas divindades. Agora o apóstolo Paulo apresenta o único Deus, o verdadeiro, e com autoridade faz este prodígio que foi expulsar este demónio desta jovem. É claro que o apóstolo Paulo não era um homem qualquer, certo? Era um homem santo. E os homens santos têm o Espírito Santo, que habita em estes homens santos. Em o apóstolo Paulo não existia aquela inveja, ciúmes, avareza, que senão o Espírito Santo não podia habitar num coração assim, egoísta, num coração perverso, que se exalta. Por isso o apóstolo Paulo era um homem com autoridade, porque essa autoridade não vinha dos homens, mas de Deus. Vamos então continuar. E sabemos que o próximo passo foi levar o apóstolo perante estes magistrados. E qual foi a sentença? Vamos ler então o versículo 22, 23 e 24. O 22 nos diz: E a multidão se levantou
unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado o quê? Muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro, ao guarda da prisão, que os guardasse com segurança. Versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Bom, então vamos ver aqui o panorama. Então, estes homens, Paulo e Silas, homens de Deus, os magistrados rasgam-lhe as vestes por causa da acusação. Interessante, nós vamos chegar a esse ponto. Por causa de uma acusação destes homens, rasgaram as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E diz aqui que açoitaram muito. E depois diz ao guarda para os vigiar em segurança dentro da prisão. E esse guarda acabou por prendê-los no tronco, os pés no tronco. Os irmãos vão chegar lá e vemos aqui que o apóstolo Paulo sofreram extrema tortura. Para os irmãos terem uma ideia, tenho aqui uma imagem, não quer dizer que seja esta imagem, que estes dois homens estão, supostamente Paulo e Silas, estão acorrentados com correntes nas mãos e têm os pés num tronco. Estão a entender? Presos. Isto é, eles não podem sair dali de maneira nenhuma. Estão mesmo seguros. E estavam a ser vigiados então por este guarda e muitos mais guardas. Então vemos aqui já o panorama, o que é que aconteceu. E agora, Paulo, qual foi o seu comportamento? Qual foi a sua atitude depois de tudo isto? Então Paulo ia agora para a Ásia, teve uma visão para ir até a Macedónia, e de repente acontece este aparato todo. Nós temos, afinal, Deus está, o que é que Deus tem por trás disto tudo? Era necessário passar por isto tudo, tipo, fazemos estas perguntas, nós, humanamente, fazemos estas perguntas. Mas vamos ver o que é que foi a reação do apóstolo Paulo e Silas. Versículo 25 e o versículo 26. Que nos diz: E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. E os outros presos o escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere, da cadeia, se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Isto é, aquelas correntes foram soltas. Então o que é que aconteceu? Paulo e Silas, em vez de murmurarem, não é? De se queixarem, fizeram algo diferente que não era normal haver dentro daquele lugar. Vamos buscar o Espírito do Senhor, o que é que ele nos diz em relação a isto. Nos diz assim: em vez de murmurarem nas densas trevas e desolação do calabouço, encorajavam-se mutuamente com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. Seus corações foram animados por um amor fervoroso e profundo ao seu Redentor. Interessante, eles foram açoitados, foram presos, eles viam isso como um privilégio. Os servos de Deus veem esses maus tratos, essas perseguições, como um privilégio, como? Por amor a Cristo. Porque Jesus sofreu muito mais por nós. Então para eles agora, tendo esse amor em seu coração, em seu sentido de vida, isso para eles é um privilégio. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 36, 37, 38 e 39, os irmãos venham um bocadinho para a frente, Romanos capítulo 8, e vamos ler o versículo 36, 37 e 38. E vemos aqui as palavras do apóstolo Paulo, realmente o que é que estaria no coração dele. Nos diz o versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Linda. Então vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha esta visão em si. Ele, nada o poderia tirar o amor
de Deus no seu coração. Podiam fazer tudo com o apóstolo Paulo e com Silas. Menos uma coisa, como está aqui escrito, tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E vemos aqui realmente o que é que estes homens de Deus, no meio desta tribulação, transmitindo para nós também, não sabemos que tribulação iremos passar no futuro, mas se passarmos, temos uma certeza. Ou pelo menos temos uma ideia. O que é que devemos fazer? Orar e louvar a Deus. Porquê? Porque esta influência pode trazer alguma coisa. E é sobre essa influência que eu vou falar. Porque o tema de hoje é: será salvo tu e a tua casa. Porque vamos chegar lá. Porque é que a tua casa será salva? E é exatamente por causa desta influência. Nós sabemos que houve um grande terremoto. E o terremoto não foi só na prisão. Estão a entender? Foi um terremoto naquela região. E o terremoto foi tão forte, tão forte, tão forte, que os alicerces da cadeia, aquele fundamento onde estava a cadeia construída, ela moveu-se. E diz que todas as celas abriram. Estranho, não é? Um terremoto abrir todas as cadeias e ainda mais. Diz que as correntes com qual eles estavam acorrentados caíram. Então, com um terremoto caiu tudo isso. Estranho, não é estranho isso? Mas vamos buscar mais aprofundar mais sobre isso aí. Nos diz aqui: com espanto, os outros prisioneiros ouviram os sons de oração e hinos que saíam do interior da prisão. Estavam habituados a ouvir gritos, gemidos, maldições e blasfemas a quebrarem o silêncio da noite. Mas nunca antes haviam eles ouvido palavras de oração e louvor a ascenderem daquela sombria cela. Diz aqui: guardas e prisioneiros se maravilharam e perguntavam quem poderiam ser estes homens que, com frio, fome, torturados, podiam ainda se regozijar. Não é? Foi feita esta pergunta pelos guardas e pelos prisioneiros. Então, neste terremoto, irmãos, vamos ver o que aconteceu. É lindo. Os irmãos vão ver qual foi a origem deste terremoto. Nos diz assim: todo o céu estava interessado nos homens que estavam a sofrer por amor de Cristo. E anjos foram enviados a visitar a prisão. A terra tremeu aos seus passos. As portas da prisão, pesadamente aforrilhadas, abriram-se. Cadeias e grilhões caíram das mãos e pés dos prisioneiros. E uma brilhante luz inundou a prisão. Afinal, não foi um terremoto. Não é? É claro que foi causado por este terremoto, mas este terremoto foi por causa do quê? Dos passos dos anjos de Deus a visitar a prisão. E quando os anjos de Deus se aproximavam da prisão, houve então este terremoto, as celas se abriram, não é? E as algemas caíram. E uma grande luz brilhou agora na prisão. Lindo. Então aqui este testemunho do Espírito de Profecia, ela nos clareia mais sobre estas passagens de Atos dos Apóstolos. Vamos agora falar sobre outro homem. Nós falamos sobre a jovem, não é? Agora vamos falar de quem? Versículo 27. Tem como título o quê? A conversão do carcereiro. É o que diz a minha Bíblia. Então vamos falar sobre o carcereiro. Sabem que este carcereiro, ele testemunhou daquelas palavras daquela jovem, a dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo. São homens que trazem a salvação, o caminho da salvação. Eles tinham conhecimento disso. Agora vamos falar então sobre o carcereiro, mas vamos ler o versículo 27 até o 34. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou perante quem? Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Sabem porque é que ele disse isto? Porque ele já tinha ouvido aquelas palavras daquela mulher que estava possessa de demónios, dizer que estes homens eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação. Deus fez lembrar tudo isto, e vamos ver já no terremoto o que é que Deus trouxe à memória desse carcereiro.
Atenção que esse carcereiro era romano. Versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam as palavras do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. Versículo 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões em as feridas das varas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém? E o versículo 34 e último. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então estamos a ver que a viagem do apóstolo Paulo não foi em vão. Deus tinha um propósito. Primeiro, libertar esta jovem da escravidão de Satanás. Segundo, dar testemunho que Deus chama também os gentios. E esta mulher foi solta e aceitou a Jesus. Este carcereiro, homem romano, que tinha as suas crenças, os seus ídolos, né? A sua maneira de cultuar os seus deuses, teve o conhecimento de tudo isso. E depois de ver tudo isso, ele fez a tal pergunta que nós devíamos fazer. O que é necessário para me salvar? Será que nós podemos fazer alguma coisa para nos salvar? Já foi tudo feito para nos salvar. Precisamos só de uma coisa, o apóstolo Paulo depois ele responde. Mas vamos passar. Vamos ver o que é que o Espírito de Profecia nos fala sobre este assunto. O carcereiro havia estremecido ao contemplar a ira de Deus no terremoto. Quando supôs que os prisioneiros tinham escapado, esteve prestes a matar-se pela própria mão. E o apóstolo Paulo responde, Atos Apóstolos capítulo 16, versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro via-lhes no semblante o quê? A luz do céu. Sabia que Deus se havia interposto de maneira miraculosa para salvar-lhes a vida. Com profunda humildade, pediu aos apóstolos que lhe mostrasse o caminho da vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Responderam eles. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. O guarda da prisão reuniu então toda a sua casa e Paulo pregou-lhes a Jesus. Assim, o coração do carcereiro uniu-se ao de seus irmãos e ele lavou-lhes os vergões dos açoites e com toda a sua casa foi batizado nessa noite. E pôs alimento diante dele e rejubilou-se, crendo em Deus, com toda a sua casa. Lindo, irmãos? Então vemos aqui o propósito de Deus no meio disto. Os irmãos sabem que este homem, ele curvou-se perante o apóstolo Paulo e Silas. Estes homens estavam cheios do Espírito Santo. Daí serem homens santos, com autoridade divina. Foi por causa desse conhecimento que esse homem se prostrou-se, reconhecendo que aqueles homens eram servos de Deus e proclamavam o caminho da salvação. Por isso ele faz a pergunta que devo fazer para ser salvo. Ele diz uma coisa simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É interessante que o versículo de introdução nos diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes homens foram batizados. Nós lemos aqui no versículo que foi batizado ele e toda a casa, naquela mesma noite. Vemos que por volta da meia-noite, diz lá que o apóstolo Paulo cantou e orou, não foi? Por volta dessa meia-noite. Portanto, podemos ver que isto aqui foi, essa história se desenrolou durante a madrugada. E durante a madrugada eles foram batizados. Durante a madrugada Paulo pregou a Cristo, a salvação a estes homens, e estes homens foram salvos. Então vemos que basta crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então vemos que a casa deste carcereiro foi salva também. Não por causa de um, agora a salvação é transferida a outros. Não. É porque a influência de a crença agora desse homem se espalhou por a sua família. E a pregação de Paulo fez o resto do resultado. É claro que vemos isto tudo, o poder de Deus em ação. Então vemos que o propósito de Deus é salvar as outras ovelhas que ainda não são deste aprisco, para se ajuntar a este aprisco, porque Jesus depois virá voltar e buscar os seus. Vemos que dentro desta cidade
Eu penso que a cidade é de Filipos. E nesta cidade pertence à Grécia. Sabemos que a Grécia ainda estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano tinha conquistado a Grécia. Isto passa na Macedónia, pertence à Grécia hoje. E vemos todo este relato a acontecer lá. Vemos que dentro desta cidade tinha pessoas sinceras. E tinham pessoas também enganadas, certo? Então vemos que Deus queria terminar com a idolatria, queria dar uma oportunidade a esta jovem e deitar por terra todo o engano, toda a semente e obra que Satanás espalhou naquele lugar. E sabemos que havia instrumentos de Satanás que usou estes homens, o amor ao dinheiro, que é a origem de toda a espécie de mal. Agora foram fazer queixa às autoridades que aqueles homens andavam entre aspas, a estragar o negócio, só que não disseram isso diretamente, né? E infelizmente estes homens, estes magistrados, sem explorar e saber o que é que se passava, acabaram por fazer a sentença. Meus irmãos, nós não temos tempo para irmos avante sobre este tema, porque sabemos que o apóstolo Paulo foi solto, mandaram soltar este apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era de cidadão romano. E condenaram o romano sem se defender. Isso não era certo. Então César podia tomar medidas contra estes homens, então eles mandaram de soltá-los e que saiam da cidade, que ninguém saiba. O apóstolo Paulo, não. Aceitaram-nos publicamente e agora querem às escondidas nos mandam embora. Não, eles têm que vir cá pedir desculpa e publicamente assumir os seus erros. Entender? Temos aqui também outra lição. Porque estes homens, estes magistrados, eles tiveram conhecimento que aquela mulher, ela foi solta. O demónio foi expulso dessa mulher. E viram que aqueles homens que eles condenaram eram homens de Deus. E quando souberam que eram romanos, a posição deles estava em perigo. Irmãos, temos aqui muitos relatos que os irmãos devem estudar. Este tema que é muito bonito. E depois acompanhado com o Espírito de Profecia, ainda mais luz nos vai dar. O propósito desta mensagem é a salvação, ela é individual. Nós podemos ter a influência de salvar os nossos semelhantes, mas é Deus quem opera tudo. Deus é quem operou tudo isto. Foi Deus quem colocou no coração deste carcereiro aceitar a Paulo como servos de Deus e que tinham a anunciar o Evangelho. Eles creram, eles foram batizados e começaram a alegrar-se no verdadeiro Deus. Diz que ele e a sua casa se alegraram, comeram, fizeram uma festa, e é isso que as famílias devem fazer. Porque quando todas estão reunidas neste propósito, a família é mais feliz. Quando o marido tem uma crença e a mulher outra crença, irmãos, é uma luta, não é? É uma luta. Mas aqui esta casa estava toda unida na mesma crença, num único Deus. Todos foram batizados, todos aceitaram a salvação em Jesus Cristo. E é isso que nós devemos ter hoje. Agora, este poder que acompanhava os discípulos é o que nós devemos ter. E deixar Deus fazer essa obra. Porque quem fez a obra toda aqui foi Deus. Usou foi os instrumentos, que foi Paulo e Silas, que se alegrou em sofrer todas estas perseguições e açoites e injúrias por amor de Cristo. Então possamos nós também crescer nesse amor de Cristo e se for preciso também passar por essas situações, nós sabemos que o ouro só será purificado e a escória só sairá do ouro quando o ouro atinge altas temperaturas, né? Nosso caráter também é aperfeiçoado quando passamos por essas provas, por essas aflições. E só assim é que nós somos purificados. E parece que temos medo de passar por elas, não é? Mas é necessário. É necessário que possamos passar por elas por amor a Cristo. E Deus nos irá fortalecer e nos transformar e cada vez se tornarmos mais puros com o caráter de Jesus. Para terminar, temos esta passagem que está escrito, não sei se é nem mensagens escolhidas, eu não pus aqui, não tive muito, assim, o tempo que queria, porque este culto foi pregado numa quinta, só tive quinta e sexta, não tive muito tempo. E isto é muito importante para nós hoje, que é o resumo praticamente desta mensagem. Diz assim, o Senhor requer que todo o talento e capacidade sejam postos em uso. Quando a ignominia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente e o poder divino juntar-se-á ao esforço humano. A igreja verá as providenciais intervenções do Senhor Deus dos Exércitos. Será difundida a luz da verdade e o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Como no tempo dos apóstolos, muitas almas se volverão para o Senhor e a terra será iluminada com a sua glória.
Então aqui é que Deus requer que nossas capacidades sejam postas em prática e Deus fará o resto. Diz que a igreja ela está num estado de preguiça e ignominia, indolência, está naquele estado de achar-se que está-se bem, que não precisa de ninguém, que os outros é que estão mal e que eu é que estou bem, e não sabe que é um miserável, um cego, um pobre nu. Então Deus deseja despertar-nos, e assim como foi no tempo dos apóstolos, Deus fará assim conosco, e a terra se encherá com a glória. Isto é uma promessa de Deus, e ela encontra-se também em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26 e 27. Os irmãos podem acompanhar-nos, que é uma promessa. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 36, 25, 26 e 27. Entendam esta palavra, é Deus quem faz tudo. Entendam, aqui que está escrito quer dizer que Deus é que fará tudo, que nós não conseguimos fazer nada. Isto é levar a justiça do homem ao pó. E Deus fazer é a justiça de Cristo implantada em nós, que é fazermos aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. Diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o que é que está aqui escrito. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Versículo 27 e último. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os obedecereis. Interessante essas palavras maravilhosas. Que é Deus quem faz tudo. Entendam aqui, ele diz, e dar-vos-ei, e porei, e tirarei. Quer dizer, ele é que faz tudo em nós. Precisamos só ter uma coisa. A humildade de dizer, sim Senhor, faz isso em mim porque eu preciso de ti. E só quando isso acontecer, é que nós então, Deus nos irá capacitar, através do seu Espírito, a guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os observar. Porque isso ao homem é impossível. Então vamos ver agora a justiça de Cristo imputada em nós, e fazer essa obra transformadora de sermos novas criaturas. Então sermos salvos nós e oxalá que a nossa casa também seja salva. Oxalá que sim. É esse o nosso desejo. Nós sofremos com isso. E que possamos nós olhar a esta história que nós acabamos aqui de estudar e o que o apóstolo Paulo passou, nós não estamos a passar metade, um terço, não estamos a passar com esse sofrimento. Todos passam por lutas, é verdade. Mas comparado com as lutas que eles passaram por amor a Cristo, não é nada. Então que possamos nós também transmitir esse amor, este dom celestial que Deus tem para nós, e atrair a nossa família a Cristo. E que eles sejam salvos. Não porque nós os vamos salvar, mas porque Deus faz essa obra em nós para fazermos essa obra para os nossos familiares. Então, que Deus abençoe e que possamos crer. Crer e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe então. É um desejo em nome de Jesus.